E ninguém vai falar nada? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quem que vai tocar? Puxa aí, Daniel, por favor. Boa tarde, gente. É um prazer estar com todos vocês aqui em mais uma live do projeto PJT. No dia de hoje, eu tenho a companhia luxuosa, assim, o privilégio de debater os temas com a doutora Andréia, o doutor Breno e o Marcelo. Notem que a intimidade e o conjunto de eventos que a gente faz começa a abreviar os nomes e referências, né? Vou deixar que o Marcelo os apresente, porque o Marcelo tem mais essa vocação de coordenador pedagógico. Vai lá, Marcelo, apresenta os palestrantes e a temática. Bom, obrigado. É bom que a gente não combinou nada. Vocês veem nitidamente a diferença da live do Fábio, do Ernesto, para a nossa live, que é quase um telegrafada, né? Telegrafada. Exatamente. Assim, vai, chuta pro gol. E você estava ali olhando o WhatsApp. Meus amigos, um bom café a todos, uma boa tarde a todos. Quando nós recebemos o convite do Fábio e da Micaela para que nós pudéssemos elaborar essa live, pensar num tema, a proposta foi muito simples. Simples, mas complexa de ser executada. Escolham um tema no qual vocês possam fazer digressões, verticalizações, aprofundar um pouco mais o debate sobre a jurisprudência, e esse tema tem que ser atual e relevante. Para nossa sorte, o direito tributário é recheado de temas assim. E aí, criamos um grupo de WhatsApp, começamos a debater e surgiu essa temática, que é a contribuição, as contribuições, melhor dizendo, para terceiros. Ganhou um grande apelo por conta de uma decisão da primeira turma, será melhor comentada em breve, do STJ. E principalmente porque nós estamos num contexto onde, usando aqui uma expressão que a gente usa muito no escritório, cash flow care, que é basicamente você tomar um cuidado especial com o fluxo de caixa das empresas. Tudo aquilo que permitir que fique um pouquinho mais de dinheiro no fluxo de caixa das empresas, nesse momento de pandemia, está sendo bem visto, está com o holofote. E aí, então, nós conseguimos chegar a essa conclusão que, olha, eu acho que é um tema interessante. E a divisão vai ser bem bacana, talvez até inédita. Vamos inovar um pouquinho. Como é que ficará a nossa exposição? Bom, primeiro, a gente não gosta de doutora. Eu posso falar Andréia? Você me permite, Andréia? Professora. Eu prefiro professora doutora. Mas se tiver doutorado, chama de doutora. Mas vamos lá. A Andréia vai falar, primeiramente, sobre a questão das contribuições para fiscais, natureza jurídica, se é ou não é constitucional, em relação ao que o Supremo já disse e o que vai dizer ainda, com novos argumentos, com base numa nova perspectiva. E aí, depois desse contexto dado pela Andréia em relação ao arcabouço constitucional, se são ou não constitucionais, eu entro para falar sobre um outro ponto, que é um tal de teto da base de cálculo. O que é, da onde que veio essa tese, em que pé estamos, para onde vamos? Depois dessa contextualização, entra o Daniel Ávila, nosso querido amigo, procurador da Fazenda Nacional, para falar que tudo que nós dissemos está completamente errado. Spoiler, é isso que ele vai falar, né? Ele vai tacar aqui aquele balde de água fria, falar que tá tudo errado, basicamente. E depois o Breno vai fazer uma coisa maravilhosa. Por que eu falei Breno? Eu não sei. Mas, enfim. Breno, meu Deus, deu um branco aqui. Vocês veem como eu sou. É Bruno, não é Breno, é Breno mesmo, perdão. Breno Kingma, perdão. Gente, eu sou informal, tá? Pra quem não me conhece, sabe que liturgia não cola comigo. Eu tava chamando o Sérgio André de Sérgio ontem, o Choueire de Choueire, então a gente, né, completamente informal. Então, o Breno vai fazer uma coisa muito legal. Foi ideia dele, assim, cara, a gente tá percebendo, assim, não participam da live advogados que estão em início de carreira, ou que estão ali no operacional, no dia a dia, e talvez tenham dificuldade de implementar, tenham dificuldade de colocar em prática aqueles temas que nós discutimos, seja através de estratégias processuais, ver mandado de segurança, quais documentos eu ajuizo, qual o approach com o cliente, como é que eu monto, digamos assim, e põe em prática o que foi discutido na live. E o Breno, então, ele vai ficar com essa missão, de colocar essa, digamos assim, discussão
sob uma perspectiva mais pragmática, desde a estratégia a algumas questões até mais práticas que eu adianto para o Breno, que eu vou problematizar. Aqui eu não estou como advogado apenas, vou me permitir ser acadêmico e adotar algumas posições fazendárias, já adianto. Então ele vai colocar isso, uma questão mais prática. Então, esse é o nosso roteiro, é isso que nós pretendemos fazer. O Daniel pediu que eu apresentasse. Eu acho mais informal, cada um se apresenta. A apresentação, claro, eu sou o Marcelo, aqui está o Daniel do meu lado, aqui em cima está o Breno, aqui está a Andréia. Eu gosto de apresentar assim. Nós somos advogados, tributaristas, Daniel também é advogado, só que pela Fazenda Nacional. Então, é isso. Para quem não me conhece, quem quiser saber um pouquinho mais de mim, enfim, pode me seguir no LinkedIn, me conectar lá, vai ser um prazer conhecê-los. Sou coordenador do BMEC, sou advogado do escritório Nelson Tomás Braga e Chuca Advogados, conselheiro no Conselho de Contribuintes, e estamos aqui para falar sobre esse tema. A ordem vai ser Andréia, depois eu, depois o Daniel para falar que está tudo errado, e o Breno para colocar em prática o que a gente viu aqui hoje. Tudo bem? Andréia, obrigado Breno, obrigado Daniel, obrigado Fábio, Ernesto, obrigado Micaela pelo convite. Com você, está contigo agora, Andréia. Boa tarde, pessoal. Então, como bem já explicado e já delineado pelo Marcelo, eu vou falar com vocês a respeito da constitucionalidade ou não da incidência das contribuições de terceiros sobre a folha de pagamento das empresas, que é exatamente 2 recursos extraordinários que estão pendentes de julgamento sobre a sistemática da repercussão geral no STF, que é o RS 603-624 do Rio Grande do Sul e o RS 630-898 do Rio Grande do Sul. Mas antes de a gente adentrar especificamente em relação a esses 2 recursos extraordinários e ao tema que vai ser discutido, posicionamento do contribuinte em relação a esse assunto, é importante fazer um breve resumo a respeito das contribuições de terceiro. A gente tem hoje uma série de contribuições que são classificadas como contribuições de terceiro, que são comumente identificadas como as contribuições destinadas ao setor S. SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, temos também as contribuições destinadas ao INCRA. E aí, o ponto principal de partida para a gente analisar essa questão da constitucionalidade ou não da base de cálculo dessas contribuições de terceiro em face da Emenda Constitucional 33 de 2001 é você identificar a natureza jurídica dessas contribuições. Se elas seriam contribuições sociais gerais, por exemplo, se elas seriam contribuições de intervenção do domínio econômico, essas contribuições interventivas, ou propriamente se elas seriam contribuições corporativas, de interesses de categorias profissionais e econômicas. E aí, a gente, em relação a contribuições, as contribuições destinadas ao SEBRAE e a contribuição destinada ao INCRA, a gente já tem um posicionamento pacífico, seja na jurisprudência, seja no doutrinária, com o professor Arado, o professor Leandro Paus, no sentido de que trata-se de contribuições de intervenção do domínio econômico. Em relação às demais, como as contribuições ao SESC, ao SENAI, ao SESI, a gente não tem uma convergência de entendimentos em relação à natureza jurídica. A gente tem posicionamento, seja precedentes antigos dos tribunais superiores, no sentido de que seriam contribuições sociais gerais, a gente tem posicionamentos doutrinários de que seriam contribuições corporativas, e a gente também tem alguns posicionamentos dos TRFs, seja da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região, utilizando precedentes de maneira equivocada dos tribunais superiores, estendendo a natureza também a essas contribuições de contribuição e intervenção do domínio econômico. Eles pegam um precedente do STF que fala especificamente da contribuição destinada ao SEBRAE e aplica a natureza jurídica da contribuição destinada ao SEBRAE para todas as outras contribuições do setor S. Então, feito isso, existem 2 REs, a gente já fez essa introdução, a gente tem 2 REs hoje, em discussão, pendente de julgamento, que é o RS 603-624 do Rio Grande do Sul, que é da relatoria da ministra Rosa Weber, que é o tema 325 da repercussão geral, que trata da constitucionalidade ou não da exigência da contribuição ao SEBRAE, tendo em vista aí a Emenda Constitucional 33 de 2001. E aí, importante a gente fazer um estudo
e até discutir qual a finalidade desse recurso destinado ao SEBRAE. Para que essa contribuição ela foi criada? Qual a finalidade da contribuição? Ela foi instituída, essencialmente, no início, com o objetivo de apoiar as micro e pequenas empresas. As contribuições destinadas ao SEBRAE, a contribuição destinada ao SEBRAE, ela tinha como objetivo inicial o apoio a micro e pequenas empresas. Posteriormente, através de alterações legislativas, foram incorporadas novas finalidades a essa verba que se obtém com a arrecadação tributária, com a arrecadação desse tributo. Ela passou também a ter uma finalidade de aplicação na promoção de exportações e desenvolvimento industrial, e mais recentemente, em dezembro de 2019, buscou-se também, através dela, a promoção internacional do turismo brasileiro. Então, como a gente verifica aqui pelas finalidades, ela tem uma característica íntima ou específica de interferência, de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Por outro lado, o RS 630-898 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Dias Toffoli, que é o tema 495, ele trata da contribuição destinada ao INCRA. E aí, também, o INCRA ele foi criado, a cobrança, que era esse recurso destinado ao INCRA, ele foi criado, ele era uma exigência anterior à Constituição de 88, e ele tinha como finalidade inicial a finalidade de prestar serviço aos trabalhadores rurais, que era através do antigo Serviço Social Rural. Essa contribuição ela foi sofrendo uma série de mutações ao longo do tempo. A finalidade dessa contribuição destinada ao INCRA é a promoção da reforma agrária, buscando ali atender a função social da propriedade e diminuir as desigualdades sociais e regionais. Essa contribuição ela foi recepcionada pelo texto constitucional de 88, de acordo com o posicionamento do STF, e ela foi recepcionada com natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, esses dois casos que estão pendentes de julgamento no STF são duas hipóteses de contribuição destinadas a terceiro e que têm a natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico. E aí, iniciando a nossa discussão propriamente dita, a gente tem ali o artigo 149 da Constituição. No artigo 149 da Constituição, a gente tem que, no caput, ele elenca ali as contribuições sociais gerais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. E no seu parágrafo 2º, inciso 3, as linhas A e B, que foi introdução, o parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, foi uma introdução da emenda constitucional 33 de 2001, ele traz ali um rol de possíveis bases de cálculo para as contribuições sociais gerais e para as contribuições de intervenção no domínio econômico. Eu vou ler aqui esse artigo para vocês visualizarem melhor e entenderem melhor. O parágrafo 2º, ele fala: as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput deste artigo, poderão ter. E aí essas contribuições, elas poderão ter alíquotas específicas ou alíquotas ad valorem, percentual. E aí, em relação às alíquotas ad valorem, elas terão base de cálculo. Poderão ter o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Então, qual o principal ponto que a gente chega e fala aqui? No texto originário da Constituição, não tinha esse rol limitativo no que diz respeito às contribuições sociais gerais e às contribuições de intervenção no domínio econômico. Ou seja, a Constituição, no seu texto originário, não trouxe nenhuma margem de escolha, não restringiu a margem de escolha do legislador infraconstitucional. Ou seja, o legislador ele poderia ali, dentro do campo de atuação, vinculado ali à finalidade da contribuição, estabelecer uma base de cálculo para aquele tributo quando fosse criado. Então, ela não tinha aí, o legislador infraconstitucional, essa margem, essa restrição na sua margem de escolha. A partir da emenda constitucional 33 de 2001, esse parágrafo 2º, inciso 3, ele amarrou algumas hipóteses de base de cálculo. Hoje, as contribuições sociais, normalmente, elas têm como base de cálculo a folha de pagamento das empresas. E aí, a grande discussão é,
como a folha de pagamento das empresas não está nesse rol da Emenda Constitucional 33 de 2001, o que teria acontecido com ela? Ela seria inconstitucional, ou esse rol, por exemplo, é um rol meramente exemplificativo, não seria um rol taxativo e, portanto, ela continuaria a existir, não teria qualquer vício de validade. E aí a discussão do contribuinte iniciou-se, né, questionando exatamente isso. Primeiro, a tese do contribuinte é de que esse rol é taxativo. Ou seja, não se trata de um rol exemplificativo. O legislador infraconstitucional não poderia escolher outra base de cálculo que não aquelas elencadas no parágrafo 2º, inciso 3, a linha A e B, a linha B, A propriamente dita. Então, ele não teria essa liberdade na escolha da base de cálculo. Ele estaria limitado ali naquelas elencadas pelo poder constituinte derivado. E aí, por quê? Qual a finalidade do poder constituinte derivado em estabelecer essa restrição? A finalidade do poder constituinte derivado ao estabelecer essa restrição foi, e aí alegam os contribuintes, de evitar uma possível sobrecarga fiscal sobre a folha de pagamentos. Essa foi uma primeira finalidade ao se estabelecer uma restrição ao legislador infraconstitucional. A segunda finalidade também seria evitar a criação desordenada de contribuição de intervenção do domínio econômico. Então, ele seria ali uma restrição, ela atuaria de forma a restringir a atuação do legislador infraconstitucional. Outro ponto também que o contribuinte alega é que a expressão poderão, ela não está intimamente ligada à questão da base de cálculo, porque essa, a princípio, seria uma tese da Fazenda. Como a poderão estaria ligado à base de cálculo, na verdade, esse rol seria exemplificativo e não um rol taxativo. E, por interpretação gramatical, por interpretação ali do dispositivo, esse poderão ele está ligado, intimamente ligado, às alíquotas. Ou seja, essas contribuições sociais gerais ou as contribuições de intervenção do domínio econômico, elas poderão ter ou alíquota específica ou alíquota ad valorem. Esse poderão ele está ligado à especificidade das alíquotas e não à base de cálculo, a expressão alíquotas. Portanto, adotando ele a alíquota ad valorem, não há outra oportunidade sequer adotar base de cálculo diferente daquelas elencadas pelo parágrafo 2º, inciso 3. Ou seja, aquelas determinadas pela Emenda Constitucional 33 de 2001. E esse, inclusive, é um posicionamento do professor Daniel Sarmento, é um posicionamento, por exemplo, do Leandro Paulsen, é um posicionamento do Arada. Na verdade, de que se trata ali uma expressão que está vinculada à alíquota, à escolha da alíquota, não à escolha da base de cálculo. Outro ponto também que o contribuinte levanta em sua tese é no sentido de que o STF já julgou um caso semelhante, que é o RE 559397, também do Rio Grande do Sul, mas, apesar de não ter discutido sobre contribuições de terceiro, ele analisou PiscoFins e importação. E aí, o que aconteceu nesse julgado? O STF também analisou essa alteração trazida pela Emenda Constitucional 33 de 2001 e decidiu que esse rol ali previsto pela Emenda Constitucional 33 de 2001 ele seria um rol taxativo. Então, não teria como o STF analisar aquele rol para PiscoFins e falar que para ele seria taxativo, e analisar, por exemplo, a contribuições de terceiro e falar que para ele não seria taxativo, seria meramente exemplificativo. Então, não teria ali um argumento razoável para você tratar situações semelhantes de forma diferenciada. Esse foi um ponto. Então, o que a gente tem em relação, pelo menos em relação a esses dois casos aqui, que são REs que estão pendentes de julgamento pelo STF, é que o INCRA, ele foi recepcionado, a contribuição do INCRA, ele foi recepcionado pela Constituição de 88, no seu texto originário, ou seja, ele foi uma contribuição que foi recepcionada como contribuição de intervenção no domínio econômico, a natureza de contribuição de intervenção. E, posteriormente, a Emenda Constitucional 33 de 2001 alterou o texto do artigo 149 e passou a tratar de forma diversa.
Então, até a emenda constitucional de 33 de 2001, a base de cálculo era perfeita, com base no... tendo como parâmetro o texto originário da Constituição de 88. A base de cálculo sobre a folha de pagamento das empresas não tinha ali qualquer vício de validade. E a partir da emenda constitucional 33 de 2001, começou-se a discutir efetivamente se ela seria compatível ou não com esse poder constituinte derivado. Aqui, independente da expressão que se adote, se trata de inconveniente, se trata de revogação, fato é que ela é incompatível hoje com a emenda constitucional 33 de 2001. Hoje, o STF ele tem um posicionamento, embora alguns doutrinadores entendem que trata-se de uma hipótese de inconstitucionalidade superveniente, porque a legislação, a base de cálculo, ela foi inicialmente recepcionada pela Constituição de 88 no seu texto originário. Com o advento da emenda constitucional 33 de 2001, ela não seria compatível com essa nova redação. Então, alguns autores entendem que seria caso ali de uma inconstitucionalidade superveniente. Ou seja, com a Constituição de 88, ela seria inicialmente constitucional, mas com a alteração do seu texto originário, ela perderia o seu fundamento de validade, portanto, seria ali uma inconstitucionalidade superveniente. Mas esse não é o posicionamento do STF. O STF não adota a tese da inconstitucionalidade superveniente, e ele fala que quando uma lei anterior ela passa a ser incompatível com uma emenda constitucional, trata-se de casos de revogação. Hoje, embora esse seja o posicionamento adotado do STF, existem críticas na seara doutrinária, no sentido de que a revogação só é possível com leis de mesma hierarquia. E a Constituição, a emenda constitucional, ela tem uma hierarquia superior à lei ordinária, por exemplo. Então, embora seja o posicionamento do STF no sentido da revogação, tem posicionamentos doutrinários no sentido de que não seria propriamente uma hipótese de revogação. Da mesma forma, o mesmo resultado a gente teria ali para o SEBRAE, né? Para a contribuição destinada ao SEBRAE. Ela, inicialmente, com o texto originário da Constituição, ela é totalmente válida, né? Ela era compatível com o texto constitucional. Ela foi editada após a Constituição de 88, essa contribuição destinada ao SEBRAE, que é uma lei 8.029 de 90, e, posteriormente, com a edição da emenda constitucional 33 de 2001, a base de cálculo que era sobre a folha de pagamento das empresas, essa base de cálculo não tem previsão na emenda constitucional 33 de 2001. Portanto, também, na visão do contribuinte, ela deve ser afastada da aplicação dessa lei no que diz respeito à base de cálculo. Feito isso, a posição do contribuinte no seguinte sentido: tanto as contribuições, esses dois recursos extraordinários devem ser providos no sentido de que tanto a contribuição destinada ao SEBRAE quanto a contribuição destinada ao INCRA, a base de cálculo é contrária à limitação estabelecida pela emenda constitucional 33 de 2001. Hoje, o que a gente tem, e aí finalizando a minha apresentação, hoje o que a gente tem aqui, no âmbito jurisprudencial, a gente tem posições não muito favoráveis ao contribuinte, a gente tem posições mais desfavoráveis ao contribuinte. Em pesquisa, eu encontrei posições no TRF da 5ª Região, que começou a ter precedentes favoráveis ao contribuinte. Encontrei também um precedente favorável da Letícia Mello no TRF da 2ª Região. Então, esse assunto ele é muito divergente, os TRFs têm posições favoráveis e desfavoráveis, e ele vai ser pacificado, solucionado, a partir do julgamento desses dois recursos extraordinários que foram submetidos à sistemática da repercussão geral pela STF. Obrigada, pessoal. Passo a palavra agora ao Marcelo, que falar a respeito do teto e as discussões aí em virtude dos últimos julgados pelo STJ. Obrigada, pessoal. Obrigado, Andréia. Estão me escutando? Já está unmute. Oh, que lindo. Vamos agora falar sobre a questão do teto. Pequeno comentário aqui da Carol: o Marcelo já está marcelando.
Eu gosto do carinho, assim, mesmo que virtual, que as pessoas têm por mim, né? Muito legal, muito bacana. Bom, pessoal, em relação ao teto, preciso primeiro convidá-los a dar uma volta lá no ano de 1973. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria só dar 2 recados aqui. Primeiro recado, infelizmente a professora Micaela não vai conseguir participar da live. Ela mandou aqui um aviso pra gente, está com problemas na sua internet, é uma pena. Eu estava com ela ontem em outro evento, então é sempre um grande prazer estar com a Micaela. E parabenizar a Andréia, né? A Andréia, já estou acostumado a escutá-la ouvir nas tentações lá no Conselho de Contribuintes, então para mim não é surpresa que ela tenha feito uma excelente explanação. Bom, em relação ao teto especificamente, como eu disse, vamos dar um pulinho lá em 1973. O artigo 14 da Lei 5890, ele traz uma consolidação, consolidando a cobrança das contribuições parafiscais até então existentes, e não só consolidou a cobrança, mas também falou qual seria o teto da base de cálculo dessas contribuições parafiscais. Quando a gente dá um pulinho lá no artigo 14 dessa lei de 1973, a 5890, ele fala o seguinte, que as contribuições arrecadadas pelo INPS, à época, das empresas que lhes são vinculadas e destinadas a outras entidades ou fundos serão calculadas sobre a mesma base de cálculo das contribuições de previdência. Estarão sujeitas aos mesmos prazos, condições e sanções, e gozarão dos mesmos privilégios a elas atribuídos, inclusive no tocante à cobrança judicial. E aí vem, não podendo o cálculo incidir sobre importância que exceda a 10 vezes o salário mínimo mensal de maior valor vigente no país. Então, em 1973, nós tivemos essa inovação legislativa, consolidando tais contribuições, trazendo o regramento para as contribuições parafiscais e falando que a base de cálculo não poderá exceder 10 salários mínimos. Isso em 1973. Dando um salto agora no tempo, esclareça, por favor, qual é a base de cálculo desse teto. A base de cálculo é folha de pagamentos. E o valor da base de cálculo, ou seja, o aspecto quantitativo da regra matriz de incidência, valor da base de cálculo, não pode ser superior a 10 salários mínimos vigentes lá na época. E ainda fala, o maior salário mínimo vigente. Tudo bem? Isso em 73, incidido sobre a folha. E aí, o que acontece? Dando um salto no tempo, estamos agora em 1981. E aí vem realmente a lei que nós discutimos até hoje. Essa lei é a 6950, de 1981. E ela, no artigo 4º, traz 2 informações. Já adianto que a informação principal, e até hoje debatida, é a que consta no parágrafo único do artigo 4º. O que acontece em 1981? A lei fala o seguinte, olha, o artigo 4º, ele traz que o limite máximo do salário de contribuição previsto no artigo 5º da Lei 6332 é fixado ao valor correspondente a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Esse é o caput. Basicamente, vamos simplificar, ele atualiza o valor de 10 para 20 salários mínimos, ou seja, o máximo sobre o que vai incidir a contribuição é não 10 mais, agora são 20 salários mínimos. E vem o parágrafo único e fala o seguinte, olha, o limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. O caput, ele fala de uma outra situação. Contudo, o seu parágrafo único diz, esse mesmo limite aqui será aplicado para as contribuições de terceiros. As contribuições de terceiros são aquelas contribuições que quando você vai lá, tá lá na CFIP gerando, né, a GFIP, você vê lá pelo teu código FPAS, exemplo, sei lá, indústria, que costuma ser o 507, você vê quais são as contribuições que aquele contribuinte se submete. E nós temos algumas. A depender
do teu código FPAS, você paga ou não algumas contribuições. Se você é cooperativo, você paga Sescop. Alguns pagam salário educação, INCRA, SESI, Senar, Senai. São várias as contribuições. Quando você soma tudo, cada qual tem a sua alíquotazinha. Ah, Marcelo, como é que eu descubro isso? Joga no Google o anexo 1 da IN 971 de 2009, atualizado. Ele traz uma tabela explicando quais são as alíquotas e quais são as contribuições. E aí, o que eu estou falando? Quando você soma todas as contribuições que um contribuinte paga, de acordo com o seu código FPAS, e isso por si só já é uma polêmica, mas não é o nosso objeto aqui, mas hoje com a DCTF Web Social está um pouco mais fácil. A grande questão era quando você tinha várias atividades embaixo do mesmo CNPJ, com estabelecimentos com atividade díspares, mas depois eu falo disso. Ou não, que não é o nosso objeto. Mas o ponto é, descobrir qual é o meu FPAS, já sei quais são as contribuições. Quando você somava tudo, normalmente o valor que você encontrava era 5,8%. Por isso que na prática, na gíria, a gente fala, suas contribuições é o 5,8%. Nem sempre dá 5,8%. Depende do código FPAS. 515 é o comércio, 507 é a indústria, cooperativa é um outro código, e a cada código alteram-se as contribuições. Mas, caso você me escute falar 5,8%, saiba que eu estou me referindo do somatório das alíquotas e das contribuições para fiscais, que tendem a ser 5,8%. E aí, meus amigos, voltando em 81, quando você olha o parágrafo único do artigo 4º da Lei 6950 de 81, o que você enxerga? Ora, esse limite de 20 salários mínimos da base de cálculo também vai ser aplicado às contribuições para fiscais. Todo mundo feliz. Pelo menos até 1986. Por quê? Quando você vai em 1986, linha do tempo, né? 73, 10 salários. 81, 20 salários, inclusive para as contribuições para fiscais. 86, o que acontece? O decreto 2318 aboliu aquele limite previsto no caput do artigo 4º da Lei 6950. Aboliu. Só que esse decreto não falou nada sobre o parágrafo único. O tal parágrafo único, justamente ele, que dizia que o limite de 20 salários mínimos também se aplicaria às contribuições para fiscais arrecadadas por conta de terceiros. Em 1986, quando nós temos essa revogação, perceba, o decreto que revoga o caput fica em silêncio em relação ao parágrafo único. E basicamente a controvérsia é isso. E aí? Será que nós podemos ter a sobrevivência do parágrafo único com a morte do caput? A dúvida é essa. Já dá para entender qual é, talvez, a tese da Fazenda e a tese dos contribuintes. Não fica muito difícil adivinhar. A grande questão é essa. Para aqueles que entendem que o parágrafo único continua existindo porque não foi expressamente revogado, e eu não vou aqui dar muito a minha opinião antes de escutar o Daniel Ávila, porque aí pegando o que ele fala, melhora a minha argumentação. Essa é a técnica da live. Então, depois eu dou uma opinião. Mas o ponto é, se não há uma revogação expressa, e nós temos uma determinada lei complementar que fala um pouquinho sobre processo legislativo, como é que nós trabalhamos com antinomia aparente de normas, tem a LINDB também, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas o ponto é, revoguei o caput. Será que morre automaticamente o parágrafo único? E aí, meus amigos, a questão é, os órgãos de arrecadação entendem que não, olha só, revogado o caput também foi embora o parágrafo único. Você, então, deve fazer incidir as contribuições para fiscais sobre a sua totalidade da folha de pagamentos. Falando aqui agora em números atualizados. Salário mínimo a R$ 1.045. Permita-me uma conta aproximada, tá? 20 salários mínimos vai dar aí 20 vezes 1.045, uns 20 mil quebradinhos.
Quando você pega os 5,8% e joga sobre isso, o valor é R$ 1.212,20. Se não me engano, é isso, a conta. Ou seja, o máximo que uma empresa pagaria a título de contribuição de terceiro seria R$ 1.212,20, se não me engano. Só que não é isso que normalmente é feito. Se você tem uma folha de R$ 1 milhão, hoje você paga 5,8% em cima de R$ 1 milhão, ao invés de pagar 5,8% com um máximo de 20 salários mínimos. É 58 mil versus R$ 1.212. Uma diferença absurda. Por isso que você começa a entender por que essa tese é tão sedutora. Ela é quase que um argumento que nós a colocamos assim, olha, o argumento principal é que pelo menos algumas contribuições, não todas, são inconstitucionais. Mas um pedido aqui subsidiário, caso se entenda que tal contribuição é constitucional, peço que ela observe o teto. E o que aconteceu de novidade? O que nós estamos fazendo aqui hoje falando sobre esse assunto? Em 2008, perceba, saí de 86, deu um salto para 2008. Nós temos uma decisão da primeira turma do STJ, decidindo a favor da limitação. Uma decisão de turma. RESP 953742. Uma decisão de turma. Até então, a formação era o ex-ministro José Delgado, o atual ministro Luiz Fux, na época do STJ, hoje no STF, e o ministro Francisco Falcão, e Teori Zavascki e Denise Arruda. Os dois últimos falecidos já. Nessa formação, com José Delgado, Fux, Francisco Falcão, Teori Zavascki e Denise Arruda, lá em 2008, nós encontramos a primeira turma decidindo de forma favorável ao contribuinte, favorável pela limitação. Hoje, por sinal, o Francisco Falcão está na segunda turma. E aí, o contribuinte começa a ficar, opa, então essa tese tem substância, tem robustez, o STJ começou a falar. O problema foi que de 2008 a 2020, olha o lapso temporal, nós só tivemos decisões monocráticas de ministros. Não voltamos a ter uma decisão de turma, tá? Somente agora, em março de 2020, tivemos novamente uma decisão de turma do STJ, falando sobre esse tema. Aí, agora no RESP, 1.570.980, aonde o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho entende, sim, que o parágrafo único do artigo 4º da Lei 6950 de 81 não foi revogado em 86. Então, nós continuaríamos com o teto em vigência. Por isso que essa tese ganhou força novamente. A PFN ela se pronunciou em nota, falando que, de acordo com o estudo que ela realizou, ela identifica que os tribunais regionais federais divergem bastante, mas que, em sua maioria, acompanham o entendimento fazendário, no sentido de que o parágrafo único foi revogado junto com o caput do artigo 4º. Seu posicionamento da PFN. Eu, Marcelo, tenho dúvidas. Eu já gostaria de fechar minha fala com as dúvidas. Como eu disse, coloquei a OAB um pouquinho longe agora. Permita-me ser acadêmico. Eu tenho problemas com essas teses. Problemas de ordem prática e de ordem até teórica, jurídica. Primeiro, gente, a gente vai acabar com esse sistema. Em se aplicando as teses, a gente acaba com o Sebrae. Eu não sei se alguém aqui acha que o Sebrae não desempenha um papel importante. A gente vai acabar com o Sebrae. Ah, mas eu posso criar então uma nova contribuição, essa sim constitucional. Ok. Mas até isso acontecer, a gente vai esgotar a fonte de recursos de Sebrae, de Sescoop, de SESI, de Senai, e por aí vai. Que na minha percepção, talvez até mais do que a União, consegue desempenhar um papel importantíssimo para a sociedade.
há um consequencialismo, talvez propositadamente esquecido, da adoção dessas teses pelos tribunais. Não sei se é para ser levado em consideração. Nós não podemos pensar aonde queremos chegar para, aí sim, após encontrar um fundamento. Contudo, eu acho que esse é um ponto que deve sim ser discutido. Além disso, perceba, o teto é o quê? É por segurado? É por CNPJ? Ou é pelo grupo inteiro? Que hoje, com a DCTF Web, no ambiente do e-social, você consegue gerar DARF pela empresa inteira. Até então, você gerava a GFIP, e aí você tinha um pagamento de GPS por CNPJ. Eu tinha 40 estabelecimentos, 40 GPS. E a dúvida era, o teto é por CNPJ? Ou eu botava um teto só de 20 salários mínimos pela raiz da matriz? E aí vamos entrar em... Olha, Daniel, você tem orgulho de mim. Eu vou falar de solidariedade aqui. Vamos lá. Mas, gente, pensa só. A empresa com uma folha de salário de 2 milhões de reais mês vai pagar sobre 20 mil reais. Com 2 milhões. E esgotar a fonte de manutenção de recurso de entidades. Gente, alguém aqui duvida da importância do Sebrae, da sede, do SEDES, por aí vai? Então, assim, eu vou além, para fechar aqui minha fala. E quando você tem aquele convênio diretamente com o terceiro, e aí, eu tenho cliente assim, tá? Não tô falando que, Marcelo, então não entra com essa tese, não é isso. Eu botei meu AB escondido em algum lugar. Eu sou um acadêmico aqui. Eu tenho clientes que têm convênio diretamente com o terceiro. Paga diretamente a ele, tem até um desconto. E aí? Você vai cobrar do terceiro, que a União não figura mais. A União já vai se pronunciar o quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Você aplica a lógica da súmula 447 do STJ, que fala lá que estados e DF são partes legítimas da restituição de imposto de renda retido na fonte do servidor? Porque se a União não participa mais, a competência tributária dela, mas a capacidade tributária ativa, nos termos do artigo 7 do CTN, é do terceiro. E aí você vai entrar contra o terceiro, é isso? Porque você tem um convênio com ele que arrecada, é ele que está fazendo isso tudo aí. Mas eu não participo ainda assim? Então, assim, nós temos algumas complicações práticas da consequência da aplicação da tese e como que você operacionaliza essa tese que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa questão, resumindo, o limite é para o quê? É para a matriz consolidada com as filiais, é por segurado, é por CNPJ, lembrando hoje como é que funciona a DCTF Web. 2, como é que funciona a fonte de custeio dessas entidades, que eu acho sim que a academia tem que se preocupar, talvez não os advogados, mas é importante que nós precisamos pensar nisso enquanto acadêmicos. E 3, em caso de convênio, de quem você cobra. Meus amigos, era isso, minhas considerações iniciais. Eu tenho outros comentários a fazer, mas, como disse, passarei a palavra agora para o Daniel Ávila, para que ele possa tecer suas considerações. Depois a gente volta aqui. Obrigado. Boa tarde, amigos. É sempre um privilégio estar aqui trocando algumas opiniões e ideias, sobretudo quando os outros interlocutores, além de brilhantes, como foi a exposição da Andréia, como acabou de ser a do Marcelo e certamente será do Breno, são amigos queridos do dia a dia. E devo confessar a todos o seguinte, a fase final da exposição do Marcelo quase me desincumbiu o ônus de defender a Fazenda Pública aqui. Ele meio que concorda, ao menos com os argumentos políticos em favor da não aplicação do teto. Vou fazer o seguinte, mudando a trajetória do que eu havia pensado em colocar aqui, a gente havia debatido. Vou fazer o mesmo exercício que ele fez, às avessas, pelo menos para que a temática fique interessante. Depois eu retomo o meu ponto, que é o seguinte, vou botar a carteira de procurador de lado e, só para problematizar, vou pontuar um aspecto. De fato, há de se considerar o impacto, pensando na questão das duas teses em conjunto, né? Uma sustenta a inconstitucionalidade, é superveniente, e no caso seria o fenômeno da não recepção, em razão do advento da norma introduzida no artigo 149, incisos, pela emenda constitucional 33, né, vamos voltar ao ponto com alguma análise histórica, e a segunda, a aplicação de um teto que estava esquecido há muito tempo.
De qualquer forma, essas decisões terão um impacto muitíssimo relevante sobre essas entidades terceiras, não tenho dúvida. Mas só para fazer o exercício que o Marcelo fez, e nós podermos debater aqui, não tão atados às nossas premissas de atuação institucional, não se pode desconsiderar, Marcelo, de outro lado, que a desoneração da folha é um objetivo político e parece estar alinhada com as premissas da atual equipe econômica. Né? Claro que não pela via judicial, mas tem-se a ideia, já não é de hoje, que a redução da carga tributária incidente sobre a folha poderia estimular a formalização dos empregos. E nesse contexto, não estou dizendo que isso é razão suficiente para que se possa, no plano jurídico, afastar a incidência de normas válidas e eficazes. Mas há de se considerar se, de fato, esse argumento político, o terceiro setor ficaria, essas entidades terceiras ficariam esvaziadas, talvez fosse o caso de pensar em outras fontes de custeio. Não sei muito bem, eu não havia refletido sobre isso, mas não podemos desconsiderar que a redução da carga tributária incidente sobre a folha de salários pode, sim, ser vista como um fomento à formalização de empregos. Já tivemos, inclusive, no passado recente, uma política de benefícios fiscais que lançava essa finalidade como justificativa para a desoneração da folha. Mas, pois bem, gente, qual é a intenção dessa minha primeira participação aqui? As temáticas foram muito bem apresentadas pelo Marcelo e pela Andréia, e a minha ideia é colocar alguns aspectos da representação da Fazenda Nacional nesse contexto. Começando pela questão da suposta inconstitucionalidade em razão do advento da emenda condicional 33. Senhores, vale a pena aqui, como ponto de partida, resgatarmos um critério histórico da interpretação da emenda condicional 33. Por que isso? Porque a emenda condicional 33 de 2001, 33, ela decorre do advento da PEC 277 do ano anterior. E essa PEC 277 era chamada da PEC dos combustíveis. A principal razão de ser do conteúdo normativo introduzido pela emenda condicional 33 era justamente regular as CIDs, mas pensando aqui nas contribuições por intervenção no domínio econômico voltadas especificamente a combustíveis e derivados. Relevante ainda perceber que esses dispositivos em questão, a norma introduzida no inciso 3º parágrafo, a linha A, ela vem da redação originária encaminhada pelo Executivo. E a proposta ali, a rigor, era criar um regulamento específico para a introdução no sistema tributário nacional, ou o eficaz manejo com critérios condicionais para o controle de contribuições de intervenção no domínio econômico voltadas ao setor de energia e combustíveis. Jamais se pensou aqui em terceiro setor, não nos debates que povoaram a edição da proposta de emenda condicional 277. Pois bem, nesse contexto, não me parece que o argumento muito utilizado pelos contribuintes de que a intenção última do legislador derivado seria introduzir no texto constitucional uma limitação específica quanto à base de cálculo das contribuições de terceiros possa ser reconduzida ao contexto histórico da sua própria elaboração. Ali não se tinha em vista contribuições de terceiros, não houve debate, você passeando pelas emendas, não houve debate sobre o impacto desse tipo de alteração condicional sobre as contribuições de terceiros. Até porque, como bem expôs a Andréia, não se tinha muita clareza da natureza jurídica destas contribuições. Recordemos que, se nós pegarmos um manual do início dos anos 2000, era bastante comum que tais contribuições fossem situadas como contribuições sociais gerais, e não como contribuições de intervenção no domínio econômico, em que pese já houvesse alguns julgados que, ora no INCRA, ora no SEBRAE, mas mais no SEBRAE, acabavam qualificando tais contribuições como contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, a análise dogmática, a análise doutrinária existente ao tempo da edição da emenda não deixava claro que o legislador constituinte derivado estava a tratar das contribuições
para esse terceiro setor, né, para contribuições de terceiros, de entidades terceiras. E mais ainda, no contexto dos debates, resgatando aqui a interpretação histórica e da mens legislatória, não se teve qualquer menção a esse propósito, que agora os contribuintes querem escrever no mármore da Constituição, de reduzir e limitar as possíveis bases de cálculo de tais contribuições. A mais, que me parece relevante aqui, para a gente refletir, tá? Essa obsessão, que me parece partir de uma premissa equivocada, de que será a literalidade e a previsão vocabular, vernacular do texto constitucional que nos dará segurança frente às diferentes polêmicas que povoam a prática do direito tributário. Veja bem, é bastante comum que os contribuintes tragam referência ao recurso extraordinário 559.937 do Rio Grande do Sul. A Andréia aqui trouxe ele também, para dizer que o Supremo já decidiu que o rol previsto no artigo 149, introduzido pela emenda condicional 33, seria taxativo. Ela fez esse disclosure. A rigor, nesse julgado, tratava-se de uma hipótese bem distinta. O que o STF estava analisando ali eram as possíveis bases de cálculo da PIS/COFINS incidente sobre importação. E até então não se tinha clareza que a PIS/COFINS incidente sobre importação, introduzida pela Lei 10.864, e esse era o objeto daquele recurso extraordinário, o eventual reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 7º da Lei 10.864, de 2004, em face do texto normativo introduzido pela emenda condicional 33, o que se estava ali antes desse julgado, não se tinha clareza de que a PIS/COFINS incidente sobre a importação eram tributos distintos do que a PIS/COFINS no mercado interno. E é essa a premissa, a ratio decidente adotada pelo Supremo. O Supremo não estava a tratar de contribuições para entidades terceiras. Certamente não estava. Então, nesse contexto, me parece demasiadamente obsessivo essa sensação de que será na literalidade e na taxatividade da Carta Constitucional que nós encontraremos segurança jurídica para o direito tributário. Os debates de hoje em dia, eles têm demonstrado a exaustão que a cristalização dos conceitos acaba tendo um efeito paradoxal. Por quê? Quando a gente expande o texto constitucional, ou reformulando, quando a gente cristaliza conceitos no texto constitucional, adotando interpretações que não permitem, tá, que o texto da Carta se adapte ao tempo, a gente não privilegia a superioridade da Constituição. A gente esvazia a sua eficácia normativa. Por quê? Porque acaba se fomentando um inevitável diálogo condicional. É bastante comum, e essa é a história de boa parte das nossas emendas condicionais tributárias, que diante de uma interpretação excessivamente rígida dos tribunais superiores, o executivo... Para encerrar esse ponto, a minha percepção, e esses são argumentos sustentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional em defesa da amplitude e da condicionalidade das normas, é de que, e essa é só uma linha mestra da argumentação, tá? Que não se pode falar de taxatividade no que diz respeito a essas bases de cálculo previstas na Constituição, ou ao menos não no que se refere às contribuições para entidades terceiras. Que o precedente multicitado, como prova de que o Supremo já entendeu a natureza taxativa, não tratava dessas contribuições e se desenvolveu em contexto diverso. Faz-se necessário nova manifestação da Corte. Aqui no âmbito da nossa segunda região, embora, de fato, a Andréia trouxe bem, há um julgado, acho que... Bom, eu tenho uma referência dele de 2017, tá? Da excelente desembargadora Letícia Mello, em que ela, de fato, acolhe a tese dos contribuintes. Fato é que a quarta turma especializada já teve uniformização do entendimento em sede do processo 013-231, 209, 2016, 402, 5101. Então, há um incidente. Uniformizou o entendimento de que não há taxatividade nas bases de cálculos previstas na Constituição. Dito isso, vou aqui reservar uns 5 minutos, 4 minutos finais,
para tratar da questão da base de cálculo. E, de fato, gente, e é importante que a gente entenda, por que nós passaremos a promover lives, ao que me parece, semanais, sobre diferentes temas da jurisprudência? E por que a eleição do tema de hoje foi a questão das contribuições para entidades terceiras? A razão de ser é o impacto que os recentes julgados do STJ tiveram na matéria. Vou trazer aqui para vocês um informativo da Procuradoria da Fazenda Nacional, no qual solicitamos ao STF, ao STJ, que, abrindo um novo expediente na relação Fazenda e STJ, estabeleça pauta para recurso repetitivo sobre a matéria, em que pese não se tem ainda um enorme volume na Corte da Cidadania sobre o tema. A Procuradoria mapeou que, do final de 2019 ao início de 2020, passaram a existir mais 1.400 processos tratando da temática. Ou seja, as decisões proferidas pelo STJ em 2019 e agora reafirmadas no início de 2020 geraram uma avalanche de processos tratando dessa matéria. E qual é o ponto-chave? O ponto-chave, de fato, é um ponto quase silogístico. Operou-se ou não a revogação desse limite de base de cálculo? É até curioso que essa tese tenha ficado recôndita, esquecida durante tanto tempo. E ficou esquecida por nós também. A Procuradoria não tinha um padrão de defesa especial, de acompanhamento especial para essa matéria, porque ela não apresentava na jurismetria que hoje nos orienta, uma matéria de repercussão geral com volume. E agora ela se reapresenta num outro contexto. O tema basilar é, primeiro, a revogação do caput opera a revogação dos parágrafos? Se estivéssemos tratando só disso, eu diria sem nenhuma dúvida de que a pretensão do contribuinte é meio descabida. Por quê? Porque que tratam teoria geral do direito e ou inclusive implementar 95, que de fato o caput é a cabeça, é ele que dá ordem ao conjunto de normas que compõem aquele parágrafo. A revogação do caput leva por arrastamento, por perda de objeto, os seus parágrafos que, a rigor, são acessórios. No entanto, é importante confidenciar que a técnica de revogação aqui, à época, foi uma técnica legislativa. Na época, a revogação operada pelo Decreto-Lei de 86, no seu artigo 4º, se utiliza de uma técnica de revogação atécnica, com perdão da tautologia. Por quê? Porque não se fala assim, revoga-se o artigo 1º. A referência normativa é que deixa-se de se aplicar o limite às contribuições cobradas pela Previdência Social. E é exatamente nessa redação lacunosa que reside o nogórgio de determinar se, de fato, houve a revogação do caput. Então, há duas questões, e é esse o ponto que eu queria deixar aqui para vocês, antes de passar a palavra de novo para o Breno e para os demais. Há duas questões na mesa. A primeira é, revogado o caput, revogam-se os parágrafos? Eu teria tranquilidade de dizer, revogam-se os parágrafos. A antiga lição de Vicente Hall, que deixa claro isso, e isso está, inclusive, positivado no artigo 10 da Lei Complementar 95. No entanto, voltem na redação normativa da norma que, em princípio, revogou esses limites. É uma redação lacunosa, em zigue-zague. Não por outra razão, na recente edição da medida provisória 932, aquela que reduz as alíquotas por 3 meses em razão da pandemia de tais contribuições, houve uma emenda, que, salvo engano, foi a emenda número 70 do deputado Arnaldo Jardim, que previa a revogação desse teto. Ou seja, os parlamentares preocupados com a repercussão dessa tese, que começa a ganhar volume nos tribunais, já estavam sugerindo, houve propostas de emenda ao texto normativo do PL, que introduziria a nova revogação nesse dispositivo normativo, nessa base, nesse limite. E essa proposta de emenda só não foi adiante porque um sábio consultor legislativo disse o que todos nós sabemos, que se hoje a tese é divergente, a revogação expressa daquilo que supostamente já foi revogado acabaria por sufragar a tese dos contribuintes. Então, nesse contexto,
eu coloco aí as problemáticas, me parece que os argumentos da Fazenda são sólidos, eu não tenho dúvida quanto ao fato de que a revogação do caput deve conduzir à revogação dos parágrafos, e no que diz respeito à inconstitucionalidade, eu acho a tese ainda mais frágil. No entanto, devo confessar que a redação lacunosa nos coloca num campo de incerteza que é o pior cenário para todos nós, contribuintes, bons contribuintes e fisco. Breno, a palavra está com você, meu cara. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Andréia. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Como eu disse, como o Marcelo disse no início da fala dele, vários advogados aqui, alguns iniciando a carreira, outros que fazem voo solo, sempre perguntam nas lives como colocar a discussão teórica na prática. E eu sou sócio do Vieira Rezende, da área de contenciosa, e resolvi aqui hoje, então, em relação à tese de contribuição de terceiros, explicar como que começa o processo, desde você angariar o cliente até o final cobrar o honorário de um eventual sucesso. Antes de começar a minha apresentação, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma colocação em relação ao que o Marcelo disse. Está aqui o livro, Solidariedade Social e Tributação. Eu sempre fui super entusiasta da ideia. Realmente, todos têm que pagar tributo. O casal Tanabás também dizia isso, o dever fundamental de pagar tributos. Mas, obviamente, o tributo constitucional, o tributo legítimo. Se levar em consideração o argumento de solidariedade para justificar a cobrança de determinado tributo, todos nós tributaristas ficaremos sem emprego. Porque o tributo ele sempre é importante para alguma coisa, ou para o meio ambiente, ou para a previdência, ou para o caixa do governo, ou para aquele município. Então, esse argumento realmente eu entendo que não cabe neste caso ou em qualquer caso. A inconstitucionalidade útil, as palavras lá do ex-ministro Dornelles, ela não cabe em qualquer situação, a meu ver. Em relação à tese propriamente dita, eu costumo chamar que tem algumas teses que são teses Twitter, que você consegue em 280 caracteres explicar. Essa tese é literal. A Constituição Federal diz que a base de cálculo de contribuição de intervenção do domínio econômico é folha de salário. Não pode ser folha de salário. A lei está desrespeitando isso, me devolva. Em relação ao teto, existe uma lei dizendo que o teto é 20 salários mínimos. Esta lei está me cobrando mais do que 20 salários mínimos, me devolva a diferença. Então, essa tese é literal, é clara, é simples. Nós do direito, a gente perde muito tempo discutindo algo que, na minha visão, é literal e óbvio neste caso. Mas aí, já entrando na minha apresentação, primeira coisa que o advogado que quer trabalhar essa tese deve levar em consideração é o perfil da empresa que se encaixa essa tese. E o perfil da empresa é aquela empresa que tem folha de salário alto. Óbvio, porque a contribuição de terceiro ele incide sobre uma folha de salário, e a empresa que tem poucos funcionários, ou que empresa que está no simples, sequer paga contribuição sobre folha, ela não é o alvo dessa tese. É importante dizer que a contribuição de terceiro, ela inclusive paga por instituições civis sem fim lucrativo, que não pagam contribuição previdenciária, mas pagam contribuição de terceiro. Em relação à contribuição substitutiva, aquelas empresas que pagam sobre receita bruta, pagam sobre a folha, mas em relação a terceiro, ela paga sobre folha. Então, realmente, esse é o perfil da empresa. A empresa que o advogado deve buscar para oferecer essa oportunidade. Já chegando, conseguiu, então, o cliente, uma coisa muito importante é olhar o documento. O advogado tributarista tem que olhar o documento, olhar a guia, peça a guia para o cliente. A partir do momento que o advogado recebeu o DARF, recebeu o GPS em relação às contribuições mais antigas, quais os terceiros que eu recolho o tributo? Como disse o Marcelo, depende da atividade. Se a empresa é indústria, se é comércio, se é cooperativa, se é do setor naval, se é do setor aeronáutico. De acordo com o FPAS, cada empresa vai pagar para determinados terceiros. E isso é muito importante, essa análise pelo advogado, porque em diversas vezes eu já peguei erro da empresa. A empresa tem um KNAI, se identificou no FPAS que estava errado, estava recolhendo os terceiros errados. Então, isso é algo muito importante a se verificar. Então, identificada a empresa, examinados os documentos, é importante planilhar. Advogado tributarista tem que gostar de número. Então, quanto que eu estou falando?
Obviamente que num valor macro é 5,8 sobre o valor da folha. Então, conversando com o teu cliente, qual é o valor da tua folha? É 100 mil? Então, R$ 5.800 por mês que a empresa tem de restituição vezes 60 meses, que são 5 anos, corrigido por Selic. Então, essa é uma conta macro, mas eu acho importante planilhar por cada terceiro, por INCRA, por SEBRAE, por SESC, qual é o valor que a empresa vem recolhendo e quando o valor que ela tem de indébito. E aí eu chego já no ponto de estratégia processual. Primeiro, que eu entendo que toda vez que se está discutindo algo que não é pacífico pela Receita Federal, pela Procuradoria, é tese jurídica, que se vai ser levado ao judiciário, eu nunca recomendo compensação administrativa. A compensação administrativa, especialmente a compensação de contribuição, ela leva muito risco ao cliente. Primeiro que quando era feito em época de GPS, a GPS era confissão de dívida, e se a Receita Federal não aceitava aquela compensação, imediatamente já escrevia em dívida ativo valor, não tem um processo administrativo para a empresa defender aquele ponto. E mesmo atualmente, fazendo uma compensação vindo desse ETF Web, você pode estar levando um problema à empresa, porque a Receita Federal, inclusive, pode entender que é uma compensação não declarada, porque está sendo feita antes do trânsito em julgado de uma ação judicial. Se a compensação ela é feita no âmbito administrativo, sequer existe uma ação judicial, logo, essa compensação não poderia ser feita. Então, eu não recomendo, de forma alguma, seja a tese do teto de 20 salários mínimos, seja a própria inconstitucionalidade da contribuição, a compensação administrativa. Então, haveria necessidade da ação judicial. Qual ação judicial? Mandado de segurança ou ação ordinária? Vantagens e desvantagens. O mandado de segurança tem como principal vantagem a ausência de honorários de sucumbência. A necessidade de prova pré-constituída, então eu sempre recomendo juntar todas as guias relacionadas àquele indébito e não algumas exemplificativas. Quem faz isso está procurando problema, então junta todas as guias. E o mandado de segurança tem uma desvantagem que ele não permite restituição em espécie, é só compensação. Então tem que se debater esse ponto com a empresa para se verificar se a empresa terá como compensar aquele indébito. Ainda mais em época de pandemia, ela terá tributos daqui em diante para efetuar a compensação? E aquela empresa que já fechou? E a empresa que tem muito crédito acumulado? Então tem que se discutir muito em relação a esse ponto. A ação ordinária, por seu turno, ela tem a grande vantagem de permitir uma dilação probatória maior. Então as guias podem ser juntadas na fase probatória. Inclusive, na fase probatória, pode ser feita uma perícia para quantificar já o valor em relação a cada uma das contribuições de terceiros. Então, essa é uma grande vantagem da ação ordinária. A ação ordinária também permite a restituição em espécie ou compensação, as duas coisas. Então, ela tem uma liberdade maior para o contribuinte. A desvantagem é o honorário de sucumbência. Escolhido o mandado de segurança ou ação ordinária, vamos falar de tutela antecipada, de tutela liminar. Eu também não gosto de, em teses, sem uma definição correta da jurisprudência, uma definição definitiva da jurisprudência, definição definitiva é um pleonasmo, né? Uma definição da jurisprudência pedir liminar ou antecipação de tutela sem debater o assunto exaustivamente com o cliente. Porque o que acontece é que, às vezes, aquela tutela ou aquela liminar dura 6, 7 meses, 1 ano e meio, e lá na frente ela cai, e o cliente tem 30 dias para recolher aquilo sem multa, só com juros. Então, isso precisa ser debatido com o cliente. A alternativa do depósito judicial, ela é interessante, mas também tem que ser debatido com o cliente, porque o depósito judicial gera toda uma problemática de burocracia, de todo mês fazer o depósito, e isso também pode implicar em problemas de sujar a CND do cliente nesse caso. Em relação ao pedido, isso é um ponto muito importante. A questão principal de uma ação judicial é o pedido. Um pedido mal feito, ele pode fazer com que a empresa ganhe, mas não leve. Então, a primeira coisa nessa tese é pedir os últimos 5 anos das contribuições XYZ, a restituição das contribuições, isso é muito importante, recolhidas
durante o curso da ação. Muitos advogados deixam de fazer esse pedido, né? Inclusive as contribuições recolhidas no curso da ação. Isso eu entendo que é muito importante. Outra coisa, no pedido tem que dizer como você vai utilizar aquele crédito. Vou compensar com contribuições previdenciárias de folha, vou compensar com outros tributos federais, porque pós-DCTF, web e social, a instrução normativa permite. Às vezes, essa omissão gera um problema, porque se o contribuinte não indica como ele irá usar o crédito, ele ganha o crédito de terceiro, mas se permite compensar só com crédito de terceiro, e não tem mais aquele crédito terceiro para compensar, e aí ele fica com aquele mico na mão, especialmente se foi mandado de segurança que só permite compensação e não restituição. E aí, já chegando no trânsito e julgado, para tentar ficar dentro do meu tempo, transitado e julgado, agora, mais recentemente, após a 2018, há a possibilidade de compensação cruzada, crédito previdenciário com tributo federal com contribuição previdenciária. Então, na nossa visão lá do escritório, é a necessidade de fazer a habilitação do crédito, desistir da execução no âmbito judicial, e a Fazenda exige até em caso de mandado de segurança, que é algo meio enviesado, mas a lei exige. Os honorários de advocatícios podem continuar sendo executados no âmbito judicial, mas em relação ao crédito haveria necessidade de habilitação. Fato é que a Fazenda Nacional, no passado, ela impedia, inclusive, a compensação de contribuição de terceiros com a própria contribuição previdenciária de folha. Até que houve uma nota 1245 de 2016, que ela permitiu essa compensação. Apesar disso, a instrução normativa 1717 vedava, e apenas posteriormente, agora, a alteração da 1717 para instituir a compensação cruzada, essa compensação é permitida, mas o período pré-2018, na minha visão, a necessidade de que o pedido fique expresso no sentido de se permitir a compensação da contribuição de terceiro com a própria contribuição de folha, ou ainda um pedido mais alargado sobre os demais tributos federais. E aí, já concluindo, para ficar no meu tempo, eu queria deixar a mensagem de que tese tributária, aparentemente, é fácil de fazer. Mas a forma que ela é feita pode representar se o cliente terá um problema ou uma solução. Uma tese, todo mundo copia, cola, pega a jurisprudência e faz a tese. Mas se o pedido foi mal feito, se o procedimento não foi adequado, se a documentação não foi bem juntada, o contribuinte pode ganhar, mas não levar, em outros casos, até fazendo compensação administrativa ou compensando com base liminar, gerar um problema para o cliente dele. Então, assim, eu repasso a palavra para os demais colegas e agradeço bastante. Breno, excepcional. Posso fazer um comentário rapidinho? Claro, mas, Marcelo, dá uma lida na observação do Diogo Ferraz. Ele fez uma observação interessante aqui, e como a gente fez muita exposição, a gente não abriu para os comentários. O Diogo, por exemplo, trouxe aqui, comenta sobre isso. Ele trouxe aqui a observação de que a redação original incluía esse rol, aquele rol de limitações da base de cálculo, taxativo ou não, né, da CIT combustível, no 177, e que o deslocamento operado pela emenda constitucional 33 para o artigo 144 seria, e eu acho que na premissa ele não está errado, uma comprovação, né, um fundamento para justificar que se pretendeu, então, estabelecer essas bases de cálculo para todos os gêneros de contribuições para intervenção no domínio econômico. A minha dúvida é só se isso é taxativo e, sobretudo, para contribuições já vigentes, e ainda mais para entidades terceiras que não eram qualificadas à época, não pacificamente, como contribuições de intervenção no domínio econômico. Mas essa observação dele é bem relevante. Obrigado, Diogo. Sim. Eu concordo, tá, com a observação do Diogo. Discordo do Daniel, na parte que ele diz, ele fala assim, poxa, mas eu acho que não é taxativo. Eu acho que é taxativo. E eu acho que aplica-se, sim, o precedente do Supremo. Mas era PIS que eu fiz importação. Tudo bem, mas perceba, o pano de fundo era o mesmo, a discussão era o mesmo. Ele está falando, vem cá, o que está escrito aqui? Hein? É taxativo, não é? Mesma lógica. E aí, Daniel, usando o teu próprio argumento, imagina se eu precisar que o Supremo fale sobre cada detalhe da legislação, não só a tributária, mas a brasileira, para que eu traga algum nível de pacificação e segurança jurídica. Meu Deus, quantos anos vai demorar isso? Se você não puder pegar, por exemplo, a ratio decidendi e extrapolar isso quando as premissas
puderem ser aproveitadas. Então, eu acho que é taxativo, sim. Em relação à minha provocação, primeiro, falar da fala do Breno. Isso que eu gosto de ser coordenador e participar desses eventos, porque eu já vi que eu tenho um professor aqui de PAF para o IBMEC. Essas coisas eu gosto. Porque a aula do IBMEC de PAF é exatamente isso que a gente faz. Pegar as estratégias, ensinar e debater com os advogados, porque às vezes o advogado, quando a pessoa está no evento assim, e aí eu acho que o Breno também já passou muito por isso, aí você comenta sobre alguma tese, aí recebe no privado assim, poxa, doutor, pode mandar inicial, mas me dá um calafrio, sabe? Mas não é por ser assim, não é por não querer compartilhar conhecimento, não é isso, é com medo porque isso que ele vai fazer a partir dali. Porque pegar a inicial é fácil, o cara no PROC consegue, né? Ele sabe ali exatamente o número da ação, ele consegue pegar cópia dos autos integrais. Só que, poxa, o mesmo que ele vai fazer depois, talvez, com pouco preparo, até prejudicar o direito do cliente. E só um comentário da solidariedade, Breno. Ontem o Sérgio André, não sei se você pôde participar da live de ontem, ele brincou na aula que eu tive urticária durante o mestrado da UERJ, na disciplina dele, cada vez que falava em solidariedade, porque eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu sou um cara que pensa o oposto. Estou muito mais para Hayek do que para solidariedade. Apesar que eu não sou neoliberal, não é isso não. Mas o ponto é... Mas a minha preocupação é... O Fábio colocou aqui um artigo, mas tem muita corrupção no sistema S e tal. Eu acho que a questão não é essa. Independentemente se tem ou não corrupção, a questão é... O sistema S, essas entidades parafiscais, são interessantes? É o modelo que nós queremos continuar, perpetuar? Independentemente de ter uma questão pontual na entidade A, B ou C, o fato é, não podemos usar isso como argumento para negar uma fonte de custeio. E eu concordo com o Breno, mas Marcelo, discutir se essa fonte de custeio é ou não é compatível com a Constituição independe do papel que ele quer desempenhar na sociedade, eu concordo. Mas o que eu falei foi, olha, enquanto a academia, não foi nem como advogado, a academia, a gente tem que fazer o seguinte, caramba, interessa o Brasil ter algo como o Sebrae? Se entendermos que sim, enquanto sociedade, entendemos que sim, temos que pensar então uma nova fonte de custeio, que não seja como está agora. Mas aí, já que eu estou com a palavra, vou provocar aqui, mandar 2 provocações para o Breno, a fala dele, e para os demais colegas. Pegar aqui o FPAS 517. Porque, de novo, né, é caso do escritório, já que estamos aqui entre advogados, por que não conversar entre a gente? Olha a discussão, Breno. Quando você tem lá no FPAS 517, indústria, você tem a opção da empresa. Ela paga, basicamente, salário de educação, 2,5, INCRA, 0,2, SENAI, 1, SESI, 1,5, SEBRAE, 0,6. Soma tudo, 5,8. Mas ela pode fazer convênio. Se ela tiver, por exemplo, convênio com o SESI e com o SENAI, vai para 3,3 ao invés de 5,8. Ela pode ter convênio só com o SESI, vai para 4,3, ou convênio só com o SENAI, vai para 4,8. Imagina que ela tem um convênio com os dois, que é o caso lá. Então ela paga 3,3. A questão é, a arrecadação é diretamente feita pelo terceiro. Nesse ponto, como é que você instruiria, por exemplo, um advogado? O que você acha que deveria ser feito em relação à ação? É o polo passivo à União, você não interferiria, você não inseriria no polo passivo também o terceiro, mas é ele que está fazendo toda a arrecadação, porque tem convênio. O que você acha aí também, os demais colegas? Qual a opinião de vocês? Marcelo, excelente pergunta. Eu comecei a trabalhar em 98 para 99 no escritório lá do Avad Osório Fernandes, né? E naquela época que começou a primeira tese do Sebrae. Uhum. E havia uma dúvida, então, contra quem a parte deveria ajuizar o mandado de segurança. E aí, inclusive, existiam alguns mandados de segurança contra o presidente do Sebrae, porque a gente entendia que ele era a autoridade coatora que arrecadava aquele tributo. Na minha visão, especialmente neste momento agora, que a contribuição de terceiro ela pode ser compensada com crédito previdenciário, inclusive a possibilidade de compensar com outros tributos federais, no caso de mandado de segurança, é aquela autoridade coatora que irá fiscalizar no futuro a compensação tributária, porque no mandado de segurança é um mandado preventivo que
a parte então pede, olha, eu não farei uma compensação que será examinada pela Tribunal Administrativo, eu não quero que ela me autue em razão dessa compensação que eu farei. Em relação à ação ordinária, eu teria que pensar um pouco, mas na minha visão, tal como no empréstimo compulsório da Eletrobras também, há uma discussão se há necessidade de incluir o terceiro destinatário do recurso, e a jurisprudência mais moderna entende que não. Em razão de uma solidariedade entre as partes, especialmente porque, no final das contas, é a União que é a gestora do recurso, ela que arrecada, ela que tem a competência tributária, como você bem colocou, é a União que deveria devolver ou permitir a compensação. Fazendo um paralelo, seria a mesma coisa das teses de ICMS na demanda contratada que o Ernesto falou na live de ontem. Quem arrecada, vamos dizer assim, o ICMS é a concessionária de energia elétrica, mas a ação é contra o Estado. Mas o dinheiro não fica com ela. Nesse caso, o dinheiro fica com o Sebrae. No caso, quem cobra, no outro caso, é que é o destino. Mas, mais uma vez, em relação ao mandado de segurança, para mim está tranquilíssimo, porque quem fiscaliza a compensação é o delegado da Receita Federal. Concordo. Em relação à restituição, se quiser ser mais conservador, poderia até incluir a parte destinatária do recurso, mas, na minha visão, isso é dispiciendo, porque no caso de empréstimo compulsório da Eletrobras, o destinatário do recurso é a Eletrobras, e a jurisprudência entende que apenas a União Federal deve figurar no polo passivo. Perfeito. Daniel, André, querem comentar algo? Não, exatamente. Concordo plenamente com o que o Breno falou. Já tem jurisprudência no sentido de colocar a União no polo passivo, né? Até porque aqui no TRF2 é pacificado quase. Exatamente. Quando você repassa, ele deixa de ter natureza tributária, né? Quando você repassa, ele não tem você não tem relação jurídico-tributária com essas entidades. Perfeito. O contribuinte. Então, isso já está meio que pacificado mesmo, no sentido da legitimidade passiva ser União. Perfeito. Então, mesmo em caso de convênio, é bom que agora quem está aqui também escutando a gente, que é muito comum para a indústria fazer esses convênios com o SESI, porque a redução é significativa, como falei, você sai de 5,8%, tendo convênio com o SESI e com o Senai, vai para 3,3%. Uma redução bem bacana, acho que quase que metade, não sei, aí o advogado fazendo conta de cabeça horrível. Mas é uma redução bacana, vamos colocar assim. Daniel, olha o comentário do Kerley aí, Daniel, te dando subsídios, armas. Caramba, tem arte agora. Gente, isso tá muito chique, gente. Foto do Kerley, olha só, gente. Caraca, olha que maneiro. Uau, ele... eu não teria arrumado pra essa live, cara. Eu não sabia que ia ter um negócio desse aparecendo. Eu concordo, acho um excelente argumento do Kerley. Quanto à taxatividade, o que me causa uma certa estranheza é essa expectativa de que, se a Constituição passa a prever as bases de cálculo referenciadas, então isso necessariamente tem que ser taxativo, exclusivo, inclusive com efeitos retroativos. Isso é apostar numa lógica que até o Sérgio combateu ontem, que é na literalidade da norma que reside a segurança do contribuinte. Isso não faz sentido. Não faz sentido em outros ordenamentos constitucionais e mesmo hoje, cada vez faz menos sentido. Então, ainda que se tenha introduzido enquanto possíveis bases de cálculo futuras na redação do 149, no intuito de sistematizar as contribuições de intervenção no domínio econômico, isso, sinceramente, assim, não sem falar na condição de procurador, falando na condição de quem maneja o direito tributário. Isso não me conduz à conclusão inafastável, sine qua, de que, então, as contribuições já existentes não poderiam se utilizar de outras bases de cálculo, quando a redação da Constituição é poderão e se remete, pelo menos a priori, à alíquota. Ok, ela também referencia bases de cálculo, mas isso quer dizer que a decisão do Constituinte derivado foi que qualquer outra contribuição então existente não estavam recepcionadas, porque ele queria conferir uma segurança jurídica máxima para o contribuinte, ou mais ainda, porque ele queria resguardar a folha de salário. Isso não estava em questão. Isso não estava em questão naquele momento da edição da Emenda Constitucional 33. Basta resgatar o debate constitucional. Isso não estava em questão. Então, não me parece, francamente, que esse tipo de interpretação promova algo distinto do que a possibilidade de estender a capacidade de arrecadação dos advogados dos contribuintes. Eu acho legítimo, entendo a posição de vocês, mas não se trata aqui de resguardar a folha de salários e tampouco promove a segurança jurídica. A Constituição não pode ser um mármore que cristaliza todos os conceitos. Acho equivocada a premissa.
a Receita Federal tá com a palavra, né? Professor Alex Assistant. Por sinal, eu tô aqui feliz, né? Só com professores do IBMEC falando. Professor Alex Mendonça. O Alex, pô, pra quem não sabe, o Alex é o papa do isso-social. Não conheço ninguém que isso, o Alex aqui eu tiro o chapéu e deixa ele defender. Pô, é social, cala a boca, deixa ele falar. Ele falou assim, parabéns pelas apresentações, mas gostaria de levar a discussão sobre a operacionalização do limite. Não vejo como aplicar o limite sem ser por segurado, e não por empresa ou CNPJ. O que acham? E aí? Demarque com a palavra. Posso falar primeiro? À vontade. Eu entendo a tese dele, estava até discutindo isso com o Marcelo antes da live, e dolosamente não incluí na minha exposição, porque eu não queria abrir essa senda. Uma das teses que existem é justamente essa. Como se aplicaria o limite? O Marcelo ventilou, né? Os limites seriam por CNPJ ou seriam por empregado? O que me causa estranheza da questão de aplicar o limite por empregado, especificamente, é que se nós resgatarmos historicamente, desde o surgimento das primeiras contribuições para entidades terceiras, elas sempre se referenciaram como base de cálculo a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, sempre se teve uma tradição histórica, e nós estamos falando de uma norma que foi editada em 81 e reformada em 86, como referência a base de cálculo a mesma da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária, ou seja, a folha de salário. Então, não faria sentido, pelo menos na perspectiva de uma interpretação histórica, imaginar que esse limite devesse ser considerado. Eu tenho muita dificuldade de sustentar a tese por segurado. Muita dificuldade. Até gostaria de, do ponto de vista operacional, eu gostaria de entender melhor os argumentos do Alex, imagino que seja mais fácil. Mas do ponto de vista da história da norma, não me parece que esse foi o limite pensado lá em 81. Daniel, uma questão que a gente conversou rapidamente, né, nós quatro, é sobre o momento que o Brasil vem passando e como isso vai ser refletido na análise das teses pelo judiciário, né? É uma questão que a gente leva muito em consideração. E eu tenho percebido cada vez mais uma tendência de tentar encontrar uma solução salomônica, né, que acaba desagradando todas as partes. No ICMS do PIS/COFINS, né, exclui o ICMS, mas é o recolhido. Na tese de ICMS da demanda contratada, não incide ICMS sobre demanda contratada, mas tem que ser a demanda não consumida. E aí eu acredito, e a gente chegou a conversar sobre isso, que existe sim alguma possibilidade de se fazer uma interpretação salomônica, que não seria salomônica no final das contas, para se entender então que esse limite seria por empregado, fazendo talvez uma analogia com o salário de contribuição do contribuinte empregado, né, que funciona assim. Só colocando esse ponto. Meus amigos, recebi uma mensagem aqui do nosso chefe, Fábio, agradecendo, elogiando muito a nossa live e pedindo para que nós encerrássemos. O nosso bate-papo bateu, né, no horário. Se deixar, a gente vai falando aqui o dia inteiro. Então, só vou me despedir rapidamente. Posso fazer uma novidade, um jabazinho? Já que eu estou aqui com professores do IBMEC, me deu vontade de fazer isso. Claro. Até o final do mês... até o dia 15 do mês que vem, se alguém falar que veio através do PJT ou da tutoria jurídica, eu consigo 30% de desconto no nosso LLM, em Direito Tributário e Contabilidade Tributária. Vai ter aula com essa galera, que é fera, mas precisa falar. O Marcelo disse na live do PJT, da tutoria jurídica, 30% de desconto. Eu consegui excepcionalmente esse desconto para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Breno, Andréia, Daniel, Fábio, Ernesto, Micaela, por essa oportunidade. Diogo, Kelly, todo mundo. Obrigado, gente, aí, galera. Um prazer falar com vocês. Realmente, cada live e discussão com vocês é um aprendizado para todos, né? Acho muito Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Tchau.